Boa tarde, pessoal. Nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2014, a gente está aqui ao vivo com a Web TV de Esportes do Jornal NH, com muito assunto para falar. Eu sou Chico Lustre, aqui ao lado do Christopher de Matos. Christopher, é bom que geralmente a gente tem algumas vezes que o começo de ano não tem nada, o cara tem que quase caçar notícia, quase inventar, mas esse começo de ano, Inter e Grêmio tá dando várias, sempre tendo novidades. O Grêmio ontem anunciou o Alan Ruiz e hoje o Inter confirmou que adeus Escoco. Alan Ruiz chegando daqui a pouquinho, a previsão do voo era às 3 da tarde, então talvez enquanto estivermos ainda no programa ele está desembarcando em Porto Alegre. Mas vamos falar pelo Escoco, né, que é o caso mais emblemático desse início de temporada do Inter. Vamos atualizar a notícia primeiro, né? O Inter gastou 15 milhões de reais para contratar o Escoco no ano passado. Ele veio com toda a grife merecida e justificada de ter feito uma baita Libertadores pelo News Old Boys, de ter feito uma baita temporada pelo News Old Boys. Ele jogou pela seleção argentina nos jogos em que a Argentina... Super clássico das Américas. Isso, ele fez o gol de pênalti contra o Brasil lá na Bombonera. Chegou com uma justificada grife, porque mostrava ser um grande atacante, o Inter apostava nele, fez um baita investimento, o Escoco fez 4 gols e agora disse que não está no clima, não está na adrenalina de jogar no Brasil. Não está motivado de vestir a camisa do Inter e não tem gostado do futebol brasileiro. Um cidadão de 28 anos com salário em torno de 300 mil reais, contrato de mais 1 ano e meio. Ele não tá, mais uma prorrogação de 3 com a anos. possibilidade de prorrogação. Ele não está satisfeito, ele não está feliz. O que vamos dizer nós nessa gostosa sexta-feira, 40 graus na moleira, trabalhando e vamos pelo fim de semana à frente? Que falar dos jogadores da dupla Grenal, da base, que estão correndo atrás, suando? Que falar do Aimoré, do Novo Hamburgo, que estão fazendo agora os seus treinos amanhã, os jogos decisivos para iniciar? O que falar se um cidadão com toda essa grana, com toda a regalia que o Inter lhe oferece, com todo o respaldo que Porto Alegre dá por um estrangeiro, porque aqui se recebe muito bem os argentinos principalmente, e ele não está satisfeito, é muito chororô, né? É muito choramingo do glorioso Inácio Escoco. É um bom jogador, tem tudo para dar certo em outro lugar, tudo é verdade, mas é muita vaidade nesse momento. Ele foi mal aproveitado em determinados momentos também pelo Dunga, jogou fora de posição, mas é um jogador que sequer mostrou disposição para brigar pela posição agora no início de temporada. A vaga está em aberta. O Abel até pode ter uma preferência pelo Rafael Moura, o Inter pode ter contratado o Wellington Paulista, mas a vaga está em aberta. A vaga era dele, não era aberta. Teoricamente, ele seria ele o titular com a saída do Damião. Mas ele chega com essa má vontade, inventa essa lesão. Olha, muita má vontade dele se apresentar aqui. Essa saída, o Inter coloca ele à disposição no mercado, ele não vai mais jogar com a camisa colorada, isso é determinante já pelo departamento de futebol, ele treina em separado, não viaja para Gramado para fazer a pré-temporada e fica à disposição no mercado. Aí cabe a algum time a encontrar o valor que o Inter deseja. Né? O Inter quer vender ele para a Europa, disse que não pretende negociar ele nem com o time brasileiro, nem com a América do Sul, até para não fortalecer um possível rival, porque o Escoco, apesar de não ter dado certo e de maneira nenhuma aqui no Internacional, é um cara que em que se deposita alguma esperança. O Sunderland na Inglaterra é o time que aparece como uma provável negociação, né, Cris? Porque teria a capacidade de investir o mesmo valor que o Inter investiu na contratação dele. O Inter quer só o 0-0. 0-0. O Sunderland, que é o lanterna do campeonato inglês e que busca nessa virada agora, na abertura dessa janela de janeiro, 3 argentinos, segundo as informações da imprensa inglesa. O Escoco seria um deles, o goleiro Andújar, aquele do Estudiantes, campeão da América, né, que está no Catania, e um outro zagueiro do Estudiantes, agora que me falta o nome, mas que está no futebol argentino. Seriam os 3 jogadores das 3 apostas para tentar fugir do rebaixamento. Se o Inter conseguir esses 14 milhões e meio, 15 milhões de reais corrigidos, né, com a cotação do dólar, vai estar fazendo um dos melhores negócios, porque está devolvendo um jogador que não mostra vontade de jogar aqui e por um jogador de 28 anos com uma experiência anterior que mostra a carreira bem sucedida apenas no News. A gente tem que lembrar isso, ele tinha rodado na Ásia, na Grécia, no próprio futebol argentino, nunca tinha emplacou na temporada passada e não confirmou no Inter. Ou seja, também não tem uma carreira tão afirmada assim para ter toda essa vaidade e mostrar toda essa falta de vontade para defender o Internacional. Pois é, o Christopher bem lembrou que o Escoco não teve também o seu melhor aproveitamento na chegada dele no Inter. Ele teve um jogo que ele entrou como titular e foi bem. Quanto ao Botafogo, ele fez 2 gols, um gol de falta, um gol ainda logo em seguida ele chegou a virar aquele jogo. Foram os 2 gols em 32 segundos. Isso, naquele jogo ele realmente jogou muito bem. Era o segundo ou terceiro jogo dele no Inter, primeiro jogo como titular, parecia que ia dar certo. Mas o Inter apostou no Leandro Damião, era o jogador em quem o Inter ainda depositava suas fichas. Aí no momento em que o Inter se livra do Damião, agora eu fico pensando o que também pensam os dirigentes do Inter, que aceitaram a proposta de vender o Damião para um time brasileiro, porque provavelmente contava com o Escoco. E no momento o ataque do Inter é Rafael Moura,
o Wellington Paulista e o Forlan, que também ninguém sabe se fica ou se vai. Olha, Chico, eu tenho convicção que nenhum dos dois vai acabar sendo titular, nem Rafael Moura, nem o Wellington Paulista. Tem tudo pra sair algum guri desses estourar. Aí o Inter tem alguns guris que estão no ponto. O Bruno esse que tá na Copa São Paulo, pode ser uma aposta, mas... pode ser uma aposta. Daqui a pouco o Maurides, uma sequência boa, não sei se tem condição técnica para isso, mas mostrou que sabe fazer gol. Eu acho que em relação a investimento valeria mais do que um Rafael Moura, por exemplo. De qualquer modo, não me parece que nenhum dos dois vai acabar sendo titular até o Brasileiro. No Gauchão, provavelmente, né, vão se revezar pelas circunstâncias, mas acho que nenhum deles chega até o Brasileiro como titular. E o Forlan, Cristian, ele ainda está no Uruguai. Tu acha que é bom que ele pode seguir o mesmo caminho do Scocco? Porque também é um jogador que, apesar de ter sempre demonstrado comprometimento, não parece ter sido o que faltou, ao menos a questão de não reclamar em público do que acontece com ele no Inter, mas é um jogador também que se tem muitas dúvidas a respeito do futuro dele. Também é outro que poderia ser aproveitado nessa função do Damião. Na Europa, durante muito tempo, ele foi esse homem de área e muito bem sucedido. Foi o goleador máximo da Europa em 2 temporadas, exato, pelo Villarreal e pelo Atlético de Madrid. Também teve uma passagem boa no Manchester United também, e é um jogador que depois, com o tempo na seleção, foi jogando um pouco mais pro lado, né? Mas eu acho que o Inter poderia apostar nele também como esse jogador de referência, até porque pela condição física dele, que já que não é a mais apropriada, pela questão da idade, e eu acho que ele também poderia ser, mas também não é um jogador que me mostra aquela gana toda de não, eu quero responder, eu quero fazer valer o investimento, e é um ano de Copa do Mundo ainda, é um jogador que vai estar na Copa e a cabeça dele parece que está mais com a Celeste do que propriamente com a camisa colorada. Também não tenho a convicção que vai ser um jogador aproveitado nesse ano. Pois é, então o Inter aí com problemas, a gente pode confirmar isso porque afinal a própria direção colorada confirmou que não vai ficar com o Scocco. O Forlan por enquanto ainda está no Uruguai, não voltou e não se representou, disse que está com problemas estomacais, então está liberado pela direção colorada para ficar fora. Mas o Inter a gente sabe agora que vai ter que reforçar seu ataque, que era uma posição, no momento em que se contava com o Scocco, não se mexia ainda, a não ser o Wellington Paulista. E agora o Inter vai ter que provavelmente trazer alguma novidade aí no mercado ao longo até começar o Brasileirão. Não dou 24 horas para começar a se falar novamente o nome de Nilmar. Vamos fazer uma aposta aqui? É verdade, o Nilmar pode ser um cara... Em menos de 24 horas vai começar todas as sondagens de novo, entrevistas de Orlando da hora e aquela questão toda. Eu não aposto que eu tô contigo nessa, o caso junto. Bom, Cristian, o Grêmio confirmou ontem a contratação então do Alan Ruiz, um jogador de 20 anos que é considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, foi titular da seleção do Mundial Sub-20 de 2011 na Colômbia, foi campeão agora argentino com o São Lourenço, então... É um jogador em quem o Grêmio aposta muito, ele vem por empréstimo já com passe fixado, e é um jogador que parece... Eu te confesso, eu não vi ele jogar, mas por todos os comentários que fazem, é um jogador que empolga muito, numa função muito parecida com a do D'Alessandro, de aquele enganche clássico, 10, típico argentino. O nosso internauta, até se for buscar no YouTube algumas imagens dele, pelo Ginásio La Plata, pelo São Lourenço, vai ver imagens realmente impactantes. É um canhoto, aquele que prende a bola no pé, tem o drible curto, tem a velocidade de arranque e tabelas. Agora o que me preocupa é esse jogador, com 20 anos, ainda... pela primeira experiência internacional dele, chegar com essa carga, com essa responsabilidade num clube como o Grêmio, enfim, que vai jogar uma Libertadores. E isso é um peso, talvez, que ele não esteja preparado para receber. A gente vai lembrar o caso do Max Rodrigues, que veio de um time pequeno do Uruguai, demorou praticamente 6, 7, 8 meses para entrar em forma aqui. Não é o caso do Ruiz, que vem do São Lourenço, que é um clube grande da Argentina. Agora, a timidez no caso do Max. Exatamente, essa é uma questão muito importante também. Muitos jogadores estrangeiros chegam aqui tímidos, introvertidos, e tem dificuldade desse entrosamento, desse relacionamento. Agora, o quanto o Ruiz vai conseguir dar essa resposta a curto prazo é uma questão interessante. Agora, a contratação me parece correta do Grêmio. Se ele vai dar certo ou não é outra história. Agora, é um jogador que o Grêmio vai pôr do lado do Max com o mesmo estilo de jogo. O Grêmio vai ter provavelmente um time mais veloz do que teve, né, na temporada passada, com toques rápidos, progressão ofensiva. Tem tudo para ser uma aposta interessante. Agora, ele não deveria chegar com essa carga de ser o 10 do time do Grêmio. Aí pode pesar e pode fazer a diferença negativamente. Antes de finalizar aqui, só lembrar que hoje teve o sorteio da Copa do Brasil. O Inter pega o Remo na estreia, o primeiro jogo lá no Mangueirão, lá em Belém. Se tiver o segundo jogo, né, ainda nas primeiras fases tem aquela regra... Nas duas primeiras fases. Nas duas primeiras fases, vencendo por 2 gols fora de casa, por 2 gols de diferença.
tu mata o jogo da volta. O Inter, se por acaso tiver que voltar, joga ali no Beira-Rio, é em março, né? Não está confirmada a data, mas inicialmente a partir do dia 12. 12. Lembrando que o Inter já foi eliminado pelo Remo uma vez, né? Em 2003, né? 2003. Já tem um histórico ruim aí. Com o Muricy Ramalho de treinador, o Inter foi eliminado pelo Remo na Copa do Brasil. E o Novo Hamburgo pega o Joinville, no que, digamos assim, vai ser a reedição daquela grande partida de quartas de final da Série C de 2005. Quando o Novo Hamburgo venceu o Joinville aqui por 1-0, perdeu lá por 1-0 e venceu nos pênaltis, aí tirou o time de Santa Catarina e conseguiu uma vaga no quadrangular final daquele ano, que tinha justamente o Remo, né? É verdade. E o América Mineiro, eu acho, acredito. O América de Natal. O América de Natal. Ipatinga, Remo e Novo Hamburgo. Exatamente. Os times subiram o Remo e América de Natal naquele momento. Exato. O Novo Hamburgo e Joinville, o Joinville hoje é um time de Série B, tá numa situação Foi sexto colocado na Série B. É o amplo favorito, só que o Novo Hamburgo tem uma vantagem. Ele vai ter o segundo jogo, ele vai ter 2 jogos, porque o primeiro jogo é em Santa Catarina. Essa é uma questão interessante, né? É uma questão interessante. O Joinville é um time que vem se afirmando no cenário nacional e por muito bateu na trave, por pouco não subiu para a Série A esse ano. É um time que tem um apoio da prefeitura, tem uma arena na cidade muito bonita, um estádio com capacidade para 15, 20 mil pessoas. Foi palco de toda a briga entre Atlético Paranaense para quem não lembra, né? Foi lá que aconteceu a tragédia entre Atlético Paranaense e Vasco, enfim. É um time que tem montado boas equipes ao longo dos últimos 5, 6 anos, é até obrigado pelo Catarinense. É uma pedreira para o Novo Hamburgo, mas acho que o fato de não ter uma viagem longa é saudável nesse momento para o clube. Eu acho mais importante também o fato de tu ter 2 jogos garantidos, porque o Novo Hamburgo, o problema seria daqui a pouco jogar o primeiro jogo em casa, perder por 2 gols e não ter o jogo de volta, né? Então, ao menos o Novo Hamburgo garante aí um jogo de ida, um jogo de volta. O Novo Hamburgo que nesse sábado pega o São Paulo de Rio Grande, no seu último teste antes da estreia contra o Aimoré, que vale lembrar, a estreia do Gauchão passou do sábado para o domingo, do dia 18 para o dia 19. A gente volta então na segunda-feira com muito mais. O Rodrigo Rodrigues está fazendo ali sinal de forca para mim, isso quer dizer que ou ele quer me matar ou ele quer acabar com o programa. Das duas, Então acho que vamos terminar para não correr riscos aqui. A gente volta na segunda-feira às 3 horas da tarde com muito mais de esporte para vocês. Até mais.